Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O futebol brasileiro ganhou mais um capítulo polêmico nesta semana, envolvendo dois renomados treinadores, Arthur Jorge, técnico do Braga, e Abel Ferreira, comandante do Palmeiras. Em declarações recentes, os técnicos trocaram farpas que rapidamente se tornaram assunto nas redes sociais e nos bastidores esportivos, acirrando os ânimos de torcedores e reacendendo debates sobre posturas no futebol. Tudo começou com uma entrevista de Arthur Jorge, na qual ele teceu comentários sobre o estilo de Abel Ferreira e o sucesso do técnico palmeirense no Brasil. Ele tem feito um bom trabalho, mas acredito que, em certos momentos, se excede fora de campo. É preciso saber conduzir melhor situações de pressão, afirmou Jorge, em tom crítico, durante uma coletiva em Portugal. As palavras do treinador português não foram bem recebidas por Abel Ferreira, que não demorou a responder de forma contundente. Falar é fácil, mas estar no meu lugar é outra história. Meu trabalho tem resultados, e é isso que importa no futebol. Prefiro me concentrar no que faço do que comentar o trabalho dos outros, disparou Abel, em entrevista após a vitória do Palmeiras na última rodada do Brasileirão. A troca de declarações logo ganhou repercussão internacional, com veículos de imprensa tanto no Brasil quanto em Portugal repercutindo o embate. Para muitos, o desentendimento reflete a competitividade entre os treinadores portugueses que se destacam em diferentes contextos. Enquanto Arthur Jorge tenta consolidar seu trabalho na Europa, Abel Ferreira segue acumulando títulos no Brasil. Entre os torcedores, as opiniões se dividem. Alguns veem as críticas de Arthur Jorge como um ataque desnecessário, enquanto outros acreditam que Abel Ferreira poderia ter evitado uma resposta tão direta. Isso só serve para aumentar a rivalidade entre os técnicos e alimentar polêmicas desnecessárias, opinou um comentarista esportivo durante um programa de TV. Abel, por sua vez, manteve sua postura firme e destacou que seu foco está nos desafios do Palmeiras. Minha preocupação é fazer o time vencer e melhorar a cada jogo. Não tenho tempo para perder com picuinhas, declarou, reforçando seu compromisso com o clube e tentando encerrar a discussão. Apesar disso, o episódio levantou questões sobre a relação entre técnicos no cenário do futebol contemporâneo. Para muitos, o debate vai além das farpas trocadas e reflete a pressão que os treinadores enfrentam para entregar resultados. O futebol é cheio de emoções e egos, mas o foco precisa ser sempre o jogo, afirmou um ex-técnico da seleção brasileira. Nos bastidores, comenta-se que a declaração de Arthur Jorge pode ter sido motivada por uma tentativa de chamar a atenção para seu trabalho, especialmente com a crescente projeção de Abel Ferreira como um dos melhores técnicos da atualidade. Ele quis marcar posição, mas acabou gerando uma repercussão que talvez não fosse esperada, analisou um jornalista esportivo. O Palmeiras, por outro lado, tem se esforçado para blindar Abel Ferreira de maiores polêmicas, reforçando o discurso de que o técnico está totalmente comprometido com os objetivos do clube. Abel é um líder exemplar e está focado em nos levar a novas conquistas. Não nos envolvemos em discussões externas, disse um dirigente do clube. Ainda assim, a troca de farpas parece ter dado combustível para a narrativa entre os dois técnicos portugueses. Para Arthur Jorge, a postura de Abel em situações de pressão continua sendo um ponto crítico. Já para Abel, as declarações de seu compatriota são vistas como irrelevantes para seu trabalho. O episódio também gerou debates entre jogadores e ex-atletas. Alguns defenderam Abel, destacando que seu temperamento explosivo faz parte de seu estilo vencedor. Outros concordaram com Arthur Jorge, afirmando que um pouco mais de autocontrole poderia beneficiar o técnico palmeirense em certos momentos. Independentemente de quem está certo, o embate entre os dois técnicos reforça a intensidade do futebol moderno, onde até mesmo pequenas declarações podem gerar grandes repercussões. A rivalidade entre treinadores, especialmente quando ambos são da mesma nacionalidade, é vista como um reflexo do desejo de cada um se destacar. Abel Ferreira, conhecido por sua dedicação ao Palmeiras, já mostrou várias vezes que não teme confrontos, seja com a imprensa, jogadores ou até mesmo outros treinadores. Arthur Jorge, por sua vez,
parece disposto a desafiar o status quo e marcar sua posição, mesmo que isso envolva cutucar um dos nomes mais bem-sucedidos do futebol brasileiro. Por enquanto, o foco segue no desempenho em campo. Enquanto Arthur Jorge tenta levar o Braga a voos mais altos na Europa, Abel Ferreira segue em busca de mais troféus para o Palmeiras. O embate verbal entre os dois, no entanto, promete permanecer na memória dos torcedores como um episódio emblemático de rivalidade dentro e fora das quatro linhas. No final, as palavras podem até dividir opiniões, mas o que realmente une os torcedores é o espetáculo proporcionado por técnicos que, apesar das diferenças, compartilham a paixão pelo futebol. Olá, torcedor alviverde! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! A recente troca de declarações entre Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, e Arthur Jorge, treinador do Braga, ganhou novos contornos nos últimos dias. O comentário inicial de Arthur Jorge, questionando o estilo de liderança de Abel, desencadeou uma resposta firme do comandante palmeirense, elevando o debate entre os dois portugueses a um dos assuntos mais comentados no mundo do futebol. Arthur Jorge havia sugerido que Abel, apesar do sucesso no Brasil, poderia ser mais contido em suas atitudes à beira do campo. Abel tem resultados inquestionáveis, mas em algumas situações perde o controle e isso acaba manchando sua imagem, disse o técnico do Braga durante uma entrevista em Portugal. A fala rapidamente repercutiu, especialmente entre os torcedores do Palmeiras, que saíram em defesa de seu treinador. Abel, conhecido por sua personalidade forte, não deixou o comentário passar batido. Durante uma coletiva após a vitória do Palmeiras, respondeu com sua já habitual franqueza. Prefiro que me julguem pelos resultados e pelo trabalho que faço, não por opiniões de quem não vive a pressão que enfrento diariamente aqui, disparou, deixando claro que não pretende mudar sua maneira de liderar o time. A troca de farpas reacendeu o debate sobre os estilos de comando no futebol. De um lado, estão aqueles que defendem o temperamento explosivo de Abel como parte de sua intensidade e paixão pelo jogo. Do outro, há quem concorde com Arthur Jorge, alegando que, em certas ocasiões, um comportamento mais equilibrado poderia beneficiar o técnico alviverde. Especialistas apontam que o sucesso de Abel Ferreira no Brasil, onde conquistou títulos importantes, pode incomodar treinadores em outros cenários. Quando alguém se destaca tanto, especialmente em outro continente, isso naturalmente desperta admiração e críticas. Abel tem feito história no Palmeiras, e isso coloca no radar de todos, afirmou um comentarista esportivo português. Enquanto isso, a polêmica também alimenta as rivalidades entre torcedores. Brasileiros e portugueses têm debatido nas redes sociais sobre qual treinador tem mais razão. Muitos enxergam a fala de Arthur Jorge como uma provocação desnecessária, enquanto outros acreditam que o técnico do Braga levantou um ponto válido sobre comportamento e ética esportiva. Curiosamente, os dois treinadores compartilham mais semelhanças do que aparentam. Ambos começaram suas carreiras como jogadores antes de assumirem o desafio de comandar equipes, e ambos trazem um perfil detalhista e metódico à beira do campo. Apesar disso, suas abordagens pessoais criaram um fosso que, agora, se reflete nas declarações públicas. Nos bastidores, comenta-se que a crítica de Arthur Jorge pode estar relacionada a uma tentativa de projetar sua própria imagem em um cenário internacional. Arthur tem feito um bom trabalho no Braga, mas está longe de ter a visibilidade de Abel. Talvez ele tenha usado essa oportunidade para se colocar em evidência, sugeriu um jornalista esportivo brasileiro. Abel, por sua vez, mantém o foco no Palmeiras e nos desafios que ainda restam na temporada. Segundo pessoas próximas, o treinador está mais preocupado com os ajustes necessários na equipe do que com as polêmicas extracampo. Ele não gosta de ficar no centro dessas discussões, mas também não vai deixar de se defender quando acha necessário, confidenciou uma fonte do clube. A relação entre os dois técnicos portugueses talvez não volte ao normal tão cedo, mas o episódio já deixou sua marca. Para muitos, a troca de farpas é apenas mais um exemplo da competitividade e das tensões naturais do mundo do futebol. Mas, independentemente de quem esteja certo, é inegável que tanto Abel Ferreira quanto Arthur Jorge continuarão a ser figuras marcantes dentro e fora das quatro linhas.
Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.